Tramita no Congresso. Primeiramente, estamos de volta com Conexão Popular. Já estava entrando num outro assunto. No primeiro e segundo bloco, nós falamos sobre a adoção. Agora vamos falar sobre maioridade penal. Primeiramente, eu quero perguntar para o promotor se ele é favorável à redução da maioridade penal no Brasil. E eu falava no início, tramita no Congresso. A Câmara aprovou, está no Senado. O que o senhor pensa a respeito disso para um país como o Brasil, com superlotação penitenciária? Já respondeu a pergunta, né? Eu sou contra, eu acho que é uma medida prematura a ser adotada. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente muito bom, com medidas excelentes que ainda não foram totalmente implantadas. Essa é a minha crítica. Eu só posso dizer que um sistema não funciona, um sistema jurídico não funciona, uma norma não funciona, depois que ela é implantada efetivamente, completamente, e aí sim, depois de uma análise estatística ou de valoração, dizer, não, esse sistema não funciona, então vamos mudar o sistema. A gente não pode fazer essa avaliação hoje ainda, porque o sistema não está implantado em 100% do país e nem em 100% daquilo que ele prevê. Eu acho que essa é a minha crítica central à questão da redução da idade penal. Agora, doutor, o senhor acha que tem que atualizar o ECA ou aplicar o ECA? Aplicar o ECA. Até para que se possa verificar se é necessário ele ser atualizado. Uhum. Se eu tenho hoje... Para ver o que está defasado. Exatamente. Mas eu tenho hoje, vamos dizer, na medida mais grave, que é a internação é como se fosse uma prisão. Não é? Vai ficar cerceado a liberdade, ele vai estudar dentro da unidade, fazer cursos, etc. É um pouco diferente, que a prisão é bem pior, né? Não se faz nada. Nessa internação hoje, no estado de São Paulo, eu tenho um déficit de vagas. Eu tenho lugares aqui no estado e na região que adolescentes que mereciam estar internados têm que ser soltos porque não há vagas. Então, como é que eu posso dizer que um sistema tem que ser mudado porque, ora, me dá vaga para eu poder tratar esses adolescentes que precisam ser internados? Ou me dá medidas em meio aberto, que a gente chama, para que eu possa fiscalizar esse adolescente enquanto ele estiver em liberdade, para ver o que ele está fazendo, se ele está indo à escola, se ele está ficando ocioso. Me dê fiscais, né, genericamente falando, para fazer isso. A gente precisa investir nisso. Muitas vezes nos Estados Unidos, eu andei estudando um pouco, você tem aqueles fiscais de condicional que a gente vê nos filmes, que tem para os adolescentes. Eu faltei à escola naquele dia, no dia seguinte tem alguém na minha porta batendo. Por que você faltou à escola? Né? O que você está pensando? E assim há uma pressão maior. Hoje, se falta a escola comunica. Mas nós temos um trâmite burocrático ineficiente, ou seja, eu levo 30 dias para saber, ou 60 dias para saber, e isso já perdi o bonde da história em 30, 60 dias. Então, acho que falta implantar as medidas, cumprir o que o ECA diz. E aí sim, se daqui a 5 anos a gente fizer tudo isso, deu tudo errado, aí não, vamos mudar a lei porque está errado. Doutor, a gente conversava no intervalo a respeito da população ser favorável ou não à redução da maioridade penal. Eu gostaria que o senhor expusesse agora publicamente, né, do que o senhor comentava com a gente a respeito disso. Quer dizer, as pessoas que são vítimas tendem a ser mais favoráveis à redução da maioridade penal. É verdade. Inclusive, o senhor acompanha até as críticas, as opiniões nas mídias sociais. Eu sempre, a promotoria é um grande teste. Eu recebo muita gente diariamente, converso com adolescentes infratores, familiares. Eu sempre pergunto para os pais, né? O que o senhor acha da redução? E a imensa maioria é a favor. Né? Apesar do filho estar ali envolvido com um ato infracional e tal, mas ele é a favor, não, eu sou a favor e tal. Porque as pessoas que vivenciam a criminalidade mais de perto, em bairros mais periféricos, onde a violência é mais presente, elas tendem a ser favoráveis. O cidadão honesto, né, que não quer ser despojado dos seus bens, que não quer o tráfico na porta da sua casa, ele vê aquilo, vê que o sistema hoje de repressão é ineficiente, ele fala, eu sou a favor. Esse é um ponto. Nas mídias sociais, eu acredito que a maioria daqueles que se manifestam são pessoas que estão um pouco mais distantes dessa realidade. Né? Não vivenciam ela tão de perto diariamente como esses outros. E aí são contrários. Então há uma dicotomia entre quem é contrário com um certo perfil e quem é a favor com um certo perfil. Né? O senhor acha que a Igreja Católica influencia também na opinião das pessoas contrárias à redução da maioridade penal? Eu confesso que eu olhei algumas manifestações da Igreja, mas as encaro de maneira legítima. Acho que tanto a Igreja Católica como qualquer outra igreja, como qualquer outra
segmento religioso, social, pode se manifestar. Não sei se ela tem essa influência tão grande nesse tema, não é? Mas acho legítimo, acho que a democracia é isso, cada um expõe a sua manifestação da forma como é permitido por ela. O processo de ressocialização no Brasil, doutor, está falido? Não, rapaz, que isso? De ressocialização dos presos, dos presidiários, para se ressocializar. Esse está falido. Esse eu posso dizer que está falido. Não, esse eu posso dizer. Vamos ser realistas. Esse eu posso dizer que está falido. Esse eu assino embaixo. Esse nós temos uma lei de execução penal de 1984, que não funciona, e que nós aumentamos a nossa massa carcerária e diminuímos a qualidade do atendimento. Então, é um sistema que não funciona. Então, por isso que eu sou contra colocar um adolescente que o cérebro está em transformação. Isso é um dado relevante também, né? Há estudos científicos que comprovam que até os 18 anos o cérebro está se transformando. Transformando não é maneira de dizer, é fisicamente, quimicamente. Né? Então as coisas ainda estão acontecendo, os processos inibitórios, os freios inibitórios, isso ainda está por vir naquele adolescente. Eu costumo dizer que a gente vai ficando velho e vai esquecendo do que fez quando era adolescente. Né? Você pode não ter matado ninguém, ter roubado ninguém, mas alguma besteira você fez. Alguma laranja você deve ter pego ali, estava na calçada. E aí a gente fica com 40, 50 anos, encara isso tudo como uma gravidade. Mas pegou a laranja, pô, pegou a laranja. Mas, doutor, deixa eu fazer uma pergunta agora, olhando por um outro prisma. A indignação da sociedade com a falta de segurança que o país vive, né? E isso chega a revoltar mesmo o cidadão comum, aquele que é do bem, aquele que faz o bem, aquele que, tenta dar para o seu filho uma educação, apesar de todas as dificuldades sociais que o Brasil apresenta. É aceitável também aquele que é favorável à redução da maioridade penal, porque ele pode ter sentido isso na carne, né, doutor? Exatamente. Também tem o outro lado dessa moeda. É legítimo essa manifestação a favor da redução. Por quê? Porque a pessoa que sente isso ou que vivencia de perto, o parâmetro dela é esse. Então, é justo que ele tenha essa pretensão. O que eu digo é que o Congresso Nacional e os operadores do direito, eles têm que ter uma visão técnica. Então, não é porque fui vítima de furto, e eu já fui vítima, né? Eu vou defender que isso seja tratado da maneira mais grave que deva ser, mas numa visão técnica. Se me perguntar pessoalmente, as vontades são outras, né? Mas eu não posso misturar os campos. E é isso que o Congresso não pode fazer. Ao ouvir a vontade da população, e o Congresso tem essa tarefa, ele tem que ouvir, mas também tem que ser técnico para fazer uma lei que seja razoável. O Congresso, a Câmara especificamente, na sua avaliação, foi técnica ou foi manipuladora pela sua mesa diretora? Eu acho que há uma manipulação, né? Pelo menos uma forçada de barra ali, algo que eu acho que... Mesma votação em 2 dias, mudando 2 itens. Porque daí se pergunta também, retirou-se tráfico de drogas e mais um item que eu não me recordo. Mas continua valendo crime hediondo. Tráfico de droga e sequestro não são crimes hediondos, doutor? São. Então ficou tudo como antes? Então, hoje, se você fosse... O roubo e o homicídio, vamos dizer que são os sequestro, não é tão comum ver um adolescente envolvido no sequestro. Roubo e homicídio são os atos infracionais mais graves que o adolescente pratica. É internação. O judiciário não é condescendente, o Ministério Público não é condescendente com isso também. Roubo com arma de fogo, que você chega dentro da sua residência, ou mesmo na rua, que há agressão, é internação. Ninguém quer conviver com uma pessoa que pratica esse tipo de ato infracional. Você não quer entrar no ônibus e alguém te roubar suas coisas, ou ter um familiar ou um parente assassinado. Ninguém quer isso. Então, não há condescendência com esse tipo de ato infracional. Há internação. Pode olhar, fazer uma avaliação, não vou chutar, mas em 95% desses casos a internação é decretada. No tráfico de drogas é uma outra questão, porque é um crime sem violência, sem grave ameaça. Ele é ali escondidinho, vendendo a droga de quem compra. É uma crítica, né? Quem é que vai lá na boca comprar também, muitas vezes? Quem é que propicia esse tráfico de droga? E aí há uma avaliação do tráfico, quer dizer, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Que motivo que levou esse adolescente a isso? Como é que é o respaldo dele familiar? No tráfico há uma avaliação um pouco mais criteriosa. Exatamente. Luiz. O senhor afirmou que o processo de ressocialização no país está falido. O que o Ministério Público tem feito, apontou, encaminhou aos governos ou ao governo, que propostas foram encaminhadas para mudar essa situação?
A Promotoria de Execuções Criminais, aqui em Taubaté tem 2 promotores e é espalhada também pelo estado inteiro. Ela busca, ao longo das visitas aos presídios, que são feitas mensalmente nos presídios da região, verificar quais as deficiências e apontar ao estado, né, dizer, olha, precisa fazer isso, precisa melhorar o atendimento médico, precisa criar alternativas educacionais ou de cursos profissionalizantes. Isso é feito, esses apontamentos são feitos a cada visita. O fato é que o Estado, o poder público, não se interessa pelo tema. É muito mais fácil você colocar lá, falar, pus na cadeia lá, vai condenar a 10 anos e deixar lá. Hoje a gente tem superlotação e com a superlotação vem as mazelas. Vem problemas de saúde, vem como aqui no CDP de Taubaté a gente teve há pouco tempo uma epidemia de sarna. Né? Então a gente tem N problemas que acabam sendo todos baseados nessa superlotação. Enquanto nós não resolvemos isso, encararmos o problema de frente da questão da superlotação, a gente não vai ter uma solução. Agora, o senhor falou da Fundação Casa, a gente estava falando da falência do sistema prisional, que o Luiz agora abordou. Existe superlotação também nas fundações. Mas e o sistema de reeducação desses menores, está falido também ou não? Há uma diferença na fundação. Nesse sistema socioeducativo, o Tribunal de Justiça ele proibiu, e é proibido, que a fundação ela tenha mais de 15% de sua capacidade. Então, hoje, se eu tenho uma fundação com 100, para 100 vagas, eu só posso ter 115. Não é permitido, não é uma questão de, não dá um jeito. Não se abre a vaga. É por isso que eu disse que, em alguns casos, os adolescentes são soltos da delegacia. Ele é apreendido em flagrante, está na delegacia esperando a vaga. Tem 5 dias para a vaga. Se essa vaga não aparecer, porque o sistema está... ele é colocado na rua. Aí é que eu digo, agora, como é que eu posso dizer que não funciona se ele não me dá vaga? Constrói mais uma unidade onde é necessário, né? E assim a gente pode internar aquele adolescente e verificar se é o caso dele. Então, só para responder a tua pergunta, melhor responder, essa superlotação ela não é tão visível. E os efeitos dela, porque não é uma superlotação. 15% ainda é razoável, né? E aí eu consigo manter o sistema socioeducativo. Colocar uma escola lá dentro, ter curso profissionalizante para todo um, acompanhar a área de saúde de todos. Entendi. Só para você ter uma ideia, no sistema prisional são 317 mil vagas para 516 mil presos. E querem colocar menor lá. Rápido intervalo, voltamos já com Conexão Popular.